Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 1º de julho. Agora na Espanha, 21 horas e 48 minutos, no Brasil, 16 e 48. Gente, a BTC não consegue voltar para dentro do canal de Keltner, apesar de hoje ter protagonizado um pump violento no intraday, chegou a bater 20.918, mas rapidamente recuou para o patamar de 19 mil e pouquinho, não conseguindo incursionar para dentro do canal. Se a gente olhar o gráfico no intraday, a gente percebe que na virada das VWAPs diária e mensal, vocês vejam que houve uma violência aqui em termos de volatilidade. Fizemos a máxima em 20.918. É normal que na virada da VWAP mensal, que a gente entrou no mês de julho, aconteça movimentos extraordinários, mas vocês vejam que rapidamente a BTC voltou para o patamar da VWAP do dia anterior, 30 de junho, que é onde a gente está agora. A VWAP tinha virado ali em 19.259, a gente está em 19.360. É normal essa volatilidade, mas o fato é que a gente não conseguiu incursionar para dentro do canal de Keltner. Então parece, numa primeira leitura, já que o final de semana está só começando, que isso aqui pode virar uma figura triangular simétrica. E a característica de uma figura triangular simétrica é que ela pode explodir de forma ascendente ou descendente. Na projeção, a nuvem segue estreitando bastante, parecendo que o ímpeto dessa força vendedora talvez esteja arrefecendo. Outros indicadores também dão conta disso. Aqui o RSI está no zero praticamente, está agora tentando sair aqui do chão. Então é possível que a gente se desdobre numa pernada ascendente. Como a gente tem esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana, vamos ver como a BTC vai se comportar durante o sábado. No domingo também já abre a Bolsa de Tel Aviv. Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, então a gente só vai ter uma ideia mesmo de como a BTC vai se comportar mais para quando abrir os futuros de Nasdaq e Dow Jones lá quando terminar o feriado nos Estados Unidos. Vamos ver como ela vai se comportar. Na nossa banda de VWAP mensal, basicamente a gente está inaugurando aqui a nova amplitude movimentacional. Ficou a virada de forma descendente, a VWAP mensal caiu de 24 para o patamar de agora, 19 mil e pouquinho. Na virada chegou a bater 20 mil e pouco, mas agora cedeu bastante. E já é a terceira banda de VWAP mensal descendente. E alguns analistas estão dando conta de que a BTC protagonizou o seu pior trimestre desde a criação da BTC. O anterior pior trimestre era o terceiro trimestre de 2011. Agora, o pior trimestre da história da BTC foi esse que terminou ontem, em 30 de junho. Foi uma queda de 56%, sendo o pior trimestre da história, esse segundo trimestre de 2022. Tudo isso por conta de uma série de notícias ruins, desde relatórios do Pentágono dando conta de que boa parte das altcoins são centralizadas demais, o crash da Luno ST, a rejeição do ETF Spot pela SEC, requerido pela Grayscale. Então, uma série de notícias aliado a aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, tudo isso exponenciou a queda. Mas já começam a surgir sinais de que talvez essa crise já tenha avançado, já tenha atingido o seu auge, né? E a gente já tenha avançado para lá da metade do caminho. O Michael Burry, que inspirou o filme A Grande Aposta, avisou que o Federal Reserve não tem como sustentar essa taxa de juros galopante que ele está impondo e discursando de forma hawkish. Segundo ele, é preciso criar imediatamente um novo viés para esse comportamento do Fed, já que está havendo um efeito chicote na economia norte-americana, e isso sim pode ser o início de um grande crash. Um ex-funcionário do Federal Reserve avisou agora há pouco, também num artigo muito interessante na Fox Business, dando conta de que o grande problema do Fed vai ser o serviço da dívida.
segundo ele, um aumento galopante das taxas de juros vai comprometer boa parte do orçamento norte-americano para o pagamento dos juros da dívida, que ultrapassam 31 trilhões de dólares. Então vamos ver como a macroeconomia dos Estados Unidos vai reagir a isso. Isso advoga em favor da tese do Michael Burry. E o mercado não está comprando mais o propalado aumento de juros do Jerome Powell para 2023. Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos também perdeu 0,30 pontos percentuais e os mercados não estão mais comprando o aumento propalado das taxas de juros para 2023. Ou seja, de repente o que o Michael Burry está vaticinando já está se tornando realidade. Talvez o mercado já tenha feito as contas, não só sobre o impacto do aumento dos juros sobre o orçamento norte-americano. Segundo ele, o serviço da dívida, segundo esse ex-funcionário do Fed, o serviço da dívida pública norte-americana ficaria impraticável se todo esse aumento propalado pelo Jerome Powell for efetivamente ultimado. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. A macroeconomia dos Estados Unidos, com uma dívida acima de 31 trilhões de dólares e um PIB em torno de 20 trilhões, deixa qualquer movimentação, por mais ínfima que seja, muito complexa, muito complicada. Qualquer alteração nesse viés das taxas de juros para consolidação ou para um eventual alívio desse aperto quantitativo, vocês podem ter certeza que não só a BTC explode numa pernada mega impulsiva, mas também o mercado financeiro tradicional vai reagir positivamente. Mas eu acho que o mundo buscando uma nova referência de valor, essa guerra do Putin resetando o sistema financeiro nacional, um ex-funcionário do Federal Reserve dando conta de que o serviço da dívida pública nos Estados Unidos ficaria impraticável se todo esse aumento propalado pelo Fed realmente for concretizado. Além de tudo isso, o Michael Burry, que previu o crash do subprime, dando conta de que é insustentável a manutenção da atual política do Federal Reserve. Tudo isso talvez seja um indício forte de que a gente já tenha experimentado o pior nessa corretiva. Muitas altcoins não têm mais para onde cair. Simplesmente elas corrigiram mais de 90%. Altcoins com fundamentos. É ridículo a gente ver uma Ethereum que nesse momento em que eu vos falo tem um market cap de 129 bilhões, sendo que ela processou em transações mais do que a Visa em 2021, e a Ethereum valendo 129 bi e uma Visa valendo 416 bilhões. Então começam a aparecer as chamadas bizarrices e o mercado costuma corrigir essas bizarrices de forma violenta. Então é bom ter muita calma nessa hora, porque de repente a gente já visitou o fundo dessa história e isso aqui pode se desdobrar numa pernada ascendente violenta que não vai dar nem tempo para as pessoas reagirem e voltarem para o mercado, já que o mercado cripto é muito volátil. Quando a gente vê, simplesmente já voltou para o patamar de 2021 e de repente entrar e levar uma invertida, a BTC volta para 30, depois corrige para 24, depois dá um pump para a faixa de 50, 60, e aí a pessoa entra na onda errada, acaba perdendo mais dinheiro. Ou seja, é sempre bom olhar para esses fundos com um certo olhar de oportunidade e não de desespero. Tá bom, pessoal? Esse é o meu registro, cada um tem que fazer a própria análise. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco. Até amanhã. Fiquem com Deus.